Olá! Estamos na véspera do Shabat, que antecede a festa de Shavuot. E nesse Shabat, nós vamos ler a Parashá Bamidbar. Esse trecho da Torá fala sobre o acampamento que nós nos organizamos no passado, em pleno deserto. Sempre, todo ano, nós lemos esse trecho antecedendo a festa de Shavuot, culminando com a entrega da Torá. E aqui, nossa Torá pede uma reflexão. Deserto, entrega da Torá. Deserto, revelação de Deus a um povo inteiro. Por que a Torá foi entregue no deserto? Por que Deus não esperou chegarmos à terra de Israel na saída do Egito? Chegarmos na terra de Israel, entregava a Torá lá como uma identidade nacional. Por que em pleno deserto? E aí, todos eles, os sábios explicaram, Rashi, Ramban, Abravanel, todos, da importância de que para ser judeu não importa o local. Para ser judeu não importa a condição socioeconômica, nem mesmo a sua condição de saúde. Seremos judeus em qualquer condição, em qualquer parte do planeta, em qualquer circunstâncias, nas adversidades e nas bonanças. Deserto significa um local que não tem pré-requisitos. Qualquer local, nós vamos nos unir a Deus e seguir o que está prescrito na Torá. E eu tenho aqui algumas histórias dos grandes eruditos, e eu acho que elas ilustram de forma moderna o que quer dizer o deserto e a Torá. Aconteceu na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, nós tínhamos lá grandes yeshivot do mundo europeu que lentamente, com a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, foram varridas do mapa. Mas, já na Primeira Guerra, conta-se que a yeshivá de Solovodka mandou todos os alunos voltarem para suas casas, porque o Rosh Yeshiva, naquela época, disse: eu não posso assumir responsabilidade de funcionar uma escola em plena guerra. Algo semelhante que estamos assistindo e testemunhando a uma guerra biológica. Não podemos funcionar em escola, yeshivot, todos estão dentro de casa. Pois contam a história que uma mãe resolveu, quando recebeu seu filho de volta com a cartinha que a yeshiva não vai mais funcionar, falou: mas como? Mas como? Não vai? Mas como assim? Uma mãe, naquela época, uma mãe no início do século XX, disse: se você parar de estudar, o mundo fica mais frágil. Procure um lugar para estudar. E eis que essa criança falou: mas mãe, como eu vou voltar? Não temos dinheiro, como voltar? Vai andando. Andando? Mas são mais de 200 quilômetros. Como? A história é real. Essa criança foi em plena guerra e foi andando. E foi dando um jeito. E carona, isso, aquilo. Até que ele voltou pelo mesmo lugar da yeshiva e bateu na casa do diretor da yeshiva fechada, não tinha nada. O rabino abriu a porta e falou: o que você está fazendo aqui? Como você chegou aqui? Ele falou: olha, eu cheguei aqui porque minha mãe mandou voltar. Ela disse para mim: se tem guerra, estudando, a guerra piora se parar de estudar. O rabino sensibilizado pegou esta criança para a casa dele e pediu os sapatos com quem ele andou. Estes sapatos hoje estão guardados numa grande yeshiva nos Estados Unidos, Yeshivat Lakewood. E lá, a dinastia dos rabinos Kotler penduram os sapatos na estante de coisas de prata, de quadros, de
reconhecimento a uma belíssima yeshiva na cidade de Lakewood, que é uma cidade em New Jersey, é uma cidade, é um mundo do judaísmo americano. E quando, recentemente, um grande erudito que faleceu pouco mais de 100 anos, Rabino Steinman, Zecher Tzadik Lebracha, foi visitar no passado esta yeshiva, viu os 2 sapatos. E aí perguntou, sapatos velhos, perguntou por Yeshiva, o Rav Kotam, escuta, esses 2 sapatos aí. E ele contou essa história. E aí, para ilustrar mais ainda, sabe de quem são esses sapatos? Não. Está lá o grande erudito em Jerusalém, e depois em Bnei Brak, e ficou lá em Bnei Brak, esse Rabino Elazar Menachem Shach, o Rav Shach, famoso. Vocês não sabem, entrem no Google, vocês vão ouvir todos esses nomes que eu mencionei agora. Rabino Steinman, Rabino Kotler, Rabino Shach, grandes eruditos. E o que nós vemos aqui? Nas adversidades, nasceram os grandes eruditos. Tenho a fé no bom Deus. Quizás, na bonança, não estávamos sabendo produzir grandes eruditos e líderes. Quizás, nessa adversidade que estamos passando, vão despontar pessoas que estão enfrentando isso com muita fé. Estão estudando mais, estão fazendo mais Torá, porque Shabbat, todas as mitzvot, inclusive Shavuot, nós teremos que fazer com privações, mas vamos fazer. Até no deserto fomos judeus, até em plena Primeira Guerra fomos judeus, e a nossa esperança é que nessa adversidade nascem e renovem-se novos líderes para Am Israel. Pense nisso. Shabbat Shalom Mubarak.